Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui finalizando a nossa semana de aula. Hoje já é sexta-feira. O tempo passa tão rapidinho, né? Então, hoje, nós vamos estar finalizando, né, os nossos assuntos, nossos conteúdos, certo? Então, peço que vocês fiquem bem atentos, estão chegando as nossas avaliações, vocês deverão estudar, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula será de português. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui o slide da nossa aula. A nossa aula de hoje, português, nós vamos estar falando de ortografia, né? Na nossa ortografia de hoje, nós vamos trabalhar, né, com as palavras ouve, né? Só que ouve com H e sem o H. E hoje nós vamos identificar, né, como utilizá-los. Como é que nós devemos, né, escrevê-los de forma correta, né? Que sentido tem, né? Então, a gente vai ter tudo isso na nossa aula de hoje. Antes de nós começarmos, eu vou ler, né, um pequeno trechozinho que tem até no nosso livro, né? O que Patrícia escreveu em seu diário? A gente vai ver o que foi que ela escreveu. Olha aqui. Engraçado que a gente sempre ouve os mais velhos dizendo: ah, mas no meu tempo era melhor. E eu fico me perguntando se realmente houve um tempo em que tudo tenha sido melhor. O mundo só fica cada vez mais louco, né? Isso aqui foi um comentário, né? Que Patrícia escreveu no seu diário. Então, vamos identificar aqui o que vai significar, né? A expressão ouve. Vamos lá. Você já ouviu falar dessas palavras? Ouve ou ouve, né? O que diferencia? Ao olharmos assim, né, e observarmos, e eu disse assim, gente, qual é a diferença? Você vai me responder que a diferença é porque uma é com H e o outro é sem H. Isso, né, o que vocês me responderiam caso eu perguntasse, né? Qual é a diferença desses dois, né? Você ia me responder dessa forma, tia, porque um é com H e o outro é sem H. Mas cada um, gente, tem a sua definição, tá? Tem a sua colocação e o sentido que faz na frase, tá? E é isso que nós vamos aprender hoje, a estar utilizando, né, cada um desses. Vamos lá. Ouve com H, né, consiste no verbo haver, né? É conjugado no pretérito perfeito. Por exemplo, houve um problema, desculpa. Houve um problema de comunicação entre eles. Já o houve, sem o H, pensa, trata-se do verbo ouvir, né? Que é conjugado no presente do indicativo. Por exemplo, você nunca ouve o que eu tenho a dizer. Né? Então, essa é a forma diferenciada, né? O com H, ele vai consistir no verbo haver. E o outro de ouvir.
houve, né? Vamos aqui. Existiu um acontecimento, ação, passado do verbo haver, ato de possuir uma existência real ou imaginária, né? Não houve solução para o problema. Houve aulas, né? Também o verbo haver é impessoal, não admitindo plural quando empregado, no sentido de existir ou acontecer, né? Então, a forma houveram, né? Está incorreta e deve ser. Vamos lá aqui as dificuldades ortográficas, né? Quando as pessoas têm dificuldade em interpretar, em ver que modo, né, gente? De que jeito vai estar colocando. Né? Então, vamos lá. Houve vezes houve. São palavras que têm a mesma pronúncia, tanto que se você pronunciar ouve, né, você vai estar pronunciando do mesmo jeito, tá? Não tem diferença, tá? Mas é o que tem diferente na grafia. Na grafia tem sentidos diferentes. Vamos ver aqui. Vamos ver no houve. É forma verbal, né, do verbo haver, no pretérito passado, que é pretérito, gente. Já até disse para vocês o que é o pretérito. O pretérito é passado, né? É impessoal, não tem sujeito e possui o sentido de existir. Já o outro, né? Por exemplo, não houve briga na final do campeonato. Houve uma queimada no Morro do Cruzeiro. E o outro é forma verbal do verbo ouvir. Então, possui o sentido de audição. Minha mãe não ouve bem. Você nunca ouve os meus conselhos. Então, quando dá o sentido de haver, né? De existir, nós vamos usar o ouve com H, tá? Quando falamos no sentido de ouvir, né? No sentido de audição, de escutar, nós vamos usar o ouve sem o H. Então, acredito que vocês estão conseguindo aí identificar, né? Diferenciar um do outro. Ouve ou ouve. Quando usar? É isso que nós temos que saber, né? Quando usar, em que momento usar. A gente sabe que a ortografia, né, as palavras, elas confundem muito. Por quê? Né? Porque existem muitas palavras em que o som, eles são iguais ou são parecidos. Porém, o que acontece? A escrita, né, ela é diferente. Ela não é igual, ela é diferente. A gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, tá bom? Vamos aqui. A confusão entre as palavras ou. Deixa eu aqui afastar um pouquinho. Pelo fato, né, de ambas terem a mesma pronúncia e escrita semelhante, né? Entenda a diferença. Houve, né, vem do verbo haver, que é conjugado no pretérito perfeito, do modo indicativo. Em caso de dúvida,
O ideal é que se substitua, né, pelo verbo existir ou acontecer. Por exemplo, houve um tempo que era tranquilo por aqui. Existia um tempo que era tranquilo por aqui, né? Então, substitui o houve pelo existir. Por quê? Né? Porque eles vão indicar a mesma coisa. Eles vão fazer o mesmo sentido, tá? Então, por isso que houve essa substituição, tá? Vamos lá. Houve equivale, né, à reflexão do verbo ouvir na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, ou a forma imperativa do verbo na segunda pessoa do singular, né? Então, nós vamos ter aí, né, essa diferença, tá? Então, fica aí a dica. Aqui vai estar, né, na terceira pessoa do singular. Vamos ver aqui o exemplo. Joana ouve atentamente os conselhos de sua mãe. Segundo exemplo. Ouve, menina, os conselhos de tua mãe. Então, nós usamos aqui, tá, esses dois exemplos para que você venha entender, né, a forma de estarmos usando aí essa ortografia, tá? Vamos aqui ver o outro. Houve também equivale a uma flexão verbal, né? Mais do verbo haver. É a forma conjugada do pretérito perfeito do modo indicativo. Por exemplo, esta forma equivale ao verbo existir, tá? Então, como a gente até falou anteriormente, né? Houve aí, ele vai estar ligado ao verbo existir, tá? Então, dessa forma, você vai conseguir diferenciar melhor, tá bom? Vamos ver aqui o exemplo. Não houve clemência por parte do rei, né? Então, é aí o exemplo que nós colocamos. Agora, primeiro, vamos ver aqui o exemplo aqui que eu coloquei. Eu coloquei mais 3 exemplos, gente, que nós podemos ver para diferenciar melhor. Ó, ontem houve uma gincana na escola. Tem de existir. Foi algo que aconteceu. Esteve presente, tá? Então, nós usamos o verbo existir. Por isso que foi houve com H. Filho, ouve os conselhos que estou lhe dando. Já foi sem o H. Por quê? Porque a frase está dando o sentido de ouvir, né? De ouvir, audição. Houve um tempo em que tudo era mais fácil. Então, vem também do verbo existir, tá? Então, se hoje nós formos, assim, diferenciar, né? Vamos lá, turma do 5º ano, diferencia aí, né, as palavras ouve, né? Qual é a diferença?
Então, hoje nós podemos concluir que houve é uma flexão do verbo haver, enquanto houve sem o H é uma flexão do verbo ouvir, né? Então, concluímos desta forma, desta maneira, né? Em que a diferença entre os dois, tá? Então, vamos lá. Agora, para concluirmos, então, todo o fechamento, né? Da nossa aula de hoje, nós vamos agora para a hora da atividade. Aquela hora que nós vamos, né, exercitar, praticar aquilo que foi ensinado. Vamos lá. A nossa atividade de hoje, ela se encontra na página 179, tá? Será somente essa página, gente. Não terá outra página, tá? Então tá bem simples, bem fácil. Vocês vão conseguir fazer. Primeira questão. Complete as frases com as formas ouve. Só que com H, sem o H. Tenho certeza que você já entendeu qual é a forma correta de se usar. Então, você vai ler a frase e ver que sentido ela está dando. Ó, faz um tempo em que meu avô não... Muito bem. Ó, contam que houve uma festa na cidade que durou 3 dias. Vem do verbo existir ou do verbo ouvir, né? Quando o time foi campeão, houve a maior comemoração no estádio. Qual será este houve? Será com H ou sem o H? Pode fingir o quanto quiser, mas sei que você ouve a conversa dos vizinhos. Qual será esse? A última vez que houve festa na escola, houve também uma briga. Qual será esse aí? O que houve? Você parece preocupado, tá? Então, veja aí como é que vocês vão posicionar cada um desses. Em qual das alternativas o termo destacado ele foi empregado incorretamente? Quer dizer, de forma errada, tá? Então, leia aí cada frase e você vai ver qual é que está incorreta. Depois que você descobrir qual é que está incorreta, aquela que está errada, o que, é que você vai fazer? Você vai reescrever a frase, o que é reescrever? Escrever novamente, tá? Só que de forma correta, tá? Vai escrever de forma correta, tá? Gente, essa é a nossa atividade de hoje. Mas antes de nós terminarmos a nossa aula, a gente já está fechando o nosso semestre. Olha aí como passou tão rápido, né, gente? E está chegando as férias, né? Então, hoje, para encerrarmos, né, a nossa aula de hoje, eu preparei uma pequena reflexão, tá? Para vocês. E eu espero que vocês gostem, tá? Uma reflexão que toca o momento que nós estamos passando hoje, tá? Então, as férias estão chegando, né? Então, eu quero que vocês continuem mantendo os cuidados, né? Como sempre tem mantendo, para ser umas férias bem legais, tá bom? Então, vamos lá. A reflexão que eu tenho para vocês é assim: família, uma joia rara. A sua casa, a sua família, são as suas joias raras, onde as crianças aprendem, né, a olhar o mundo, onde as crianças se descobrem, dando os primeiros passos na vida, onde os jovens aprendem
a analisar as coisas, a buscar a bondade, onde os adultos descobrem o sentido da vida, do viver em sociedade, onde os idosos voltam a ser crianças e sentem-se felizes diante de um gesto de amor e carinho. Família, ponto de partida, de onde germinamos, brotamos e crescemos para viver. Olha aí. Então, que você possa valorizar esse momento, né? Em que, nesse momento, você possa estar ao lado da sua família, possa amar cada vez mais, valorizar mais os seus pais, seus irmãos, quem está com você. Então, nada melhor do que nessas férias você estar ao lado de quem você ama, né? Que é a sua família. Então, desejo a vocês umas boas férias, tá? Que vocês possam, né, na medida do possível, né, se divertirem, tá? E até o nosso retorno das nossas aulas, tá? Um forte abraço, gente, e até mais.